deixam, mas você precisa, enfim... Fazer a conversão religiosa é um processo imenso. Entendi. O rabino vai tentar desencorajar você para ver se Não é você só tem você falar realmente que eu sou vontade. judeu e tá tudo certo. Mas o que eu não entendi, então, tipo, é uma coisa que era, vamos lá, era um terreno ali, uma Ali terra... aquela região nunca foi um país. Não. Então, Ele tinha um nome. Ele tinha aquela região toda era o Império Otomano. Quando cai o Império Otomano no fim da Primeira Guerra Mundial, os ingleses e os franceses vencem a Primeira Guerra Mundial. Certo. Os russos estavam preocupados com a sua revolução. A de 1916 que não deu certo, a de 17 que deu. Uhum. Né? E aí a divisão do território, quando cai o Império Otomano, ficou na mão da Liga das Nações, que foi criada, que antecedeu a ONU, que chegou e falou, bom, aqui, esse território aqui vai ser dividido entre os ingleses e os franceses. E assim, naquela época... eles pegaram um mapa, pegaram uma regra e falaram assim, bom, isso aqui é para vocês, isso aqui é meu. E eles fizeram... Mas virou França e Inglaterra? Não, mandatos. Mandatos, Mas eles pegavam as famílias mais prominentes, mais poderosas, mais importantes, mais ricas, e faziam essas famílias os mandatários da região. Tá. Ou nomeavam alguma pessoa para ser o líder, ou o rei, ou o emir, e por aí vai. O governador, e por aí vai. Então, assim, a Península Arábica, onde está Meca e Medina, o que era a coisa mais importante naquela época, naquela região? Eram os lugares sagrados. Quem tinha custódia dos lugares sagrados? Quem cuidava? Quem limpava o chão, pagava as contas e tal? A família Saúd. A família Saúd é a família descendente de Maomé, 20, 30 gerações. Perfeito. Então, eles pegaram eles e falaram assim, vocês vão ser a gente vai dar um país para vocês vão chamar isso aqui de Arábia Saudita, da família Al-Saud, daí vem o nome. E aí tem uma outra família, que também tem descendência direta de Maomé, a família Hashemita. Eles falam, bom, eu também quero um país. Quero um teco também. Aí eles viram para ele, então pega esse espaço aqui, a gente vai cortar tudo que está à direita do Rio Jordão e vamos transformar no reinado Hashemita da Transjordânia, que atravessa o Jordão. Rei Jordão. Transjordânia, perfeito. E aí virou Jordânia. Certo. Família Hashemita, que hoje é o neto do fundador, que é o rei Abdullah II. O Rabin gosta muito dessa regiões. E aí sobrou um espaço de terra que é esse triângulo que a gente conhece como Israel / Palestina / Gaza, Cisjordânia, e todos essas três partes. Que é onde a confusão acontece. Que é o que a confusão acontece. Porque lá ficou judeus e árabes. Judeus moravam em menor número, começou a ter muita imigração. Dá pra mim que eu quero. Quer mais um? Quero mais um, eu tava zoando. Mais um, vó. Mas pode pegar, não é mais importante. Não, manda ele bala, fica É o terceiro café que eu tomo. Vixe, mano. Os judeus que moravam na costa, né? Eu sempre explico isso. Você chegava em 1910 num lugar. Você tinha como ir para dentro do continente? Não muito. Não tinha muita estrada, não tinha carros, carroça e tal. Então, as pessoas ficavam na costa. Né? Por isso que a costa do Brasil é muito desenvolvida e por isso que internamente é mal desenvolvida. Países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, tiveram que investir inúmeros recursos para conseguir desenvolver o interior do país. E até hoje... Tem região que não é desenvolvida. E até hoje você vai para Dakota, você vai para Montana, você vai para outras... É isso mesmo. Você tem pouca gente, comparado com as costas dos Estados Unidos. É um bom exemplo até a Austrália, né? Austrália igual. O interior da Austrália ainda tem ainda tem os aborígenes ali. Inóspito. Inóspito mesmo, Então, assim... Entendi. Começou a desenvolver a região com a imigração judaica que vinha lá desde 1860, o aumento do antissemitismo na Europa, o surgimento dos Estados-nações na Europa após a Revolução Francesa, os judeus não conseguiram se encaixar, a Revolução Francesa criou aquela ideia de cidadania, direitos e deveres, os judeus eram judeus em casa, mas queriam ser parte dos povos na região do lado de fora, queriam se emancipar, não eram vistos como tal. Aí teve vários casos famosos de antissemitismo que ficaram famosos, e aí surgiu o movimento político do movimento nacional de autodeterminação do povo judeu chamado sionismo. Sion é o nome de uma montanha, sionismo é o nome do movimento que se remete aos judeus voltarem ao seu lar. Só que aquela região estava com os otomanos e depois passou a ser controlada pelos britânicos, e lá moravam judeus e árabes em maior número. E os judeus começaram a chegar lá em massa.
Não é que toda a região estava habitada. Tinha espaço para os Pra dois todo mundo. fazer lá uma divisão. Aí começou problemas lá. Já em 1920 teve A problemas. treta começou mais ou menos aí, então. Os primeiros ataques a judeus e vice-versa começou na década de 20. Década de 20. 20, aí teve 29. Tempos modernos, né? Porque Sim, já Não, mas antes disso, mas isso é importante colocar. Antes disso, se a gente for assim, antes os judeus não é que não viviam bem, depende do lugar e depende da era, existia sim uma convivência harmônica. Judeus de Alepo, na Síria, viviam harmonicamente com os árabes de Alepo. Tá. Mas se você for para Líbia ou para Argélia, em 1810, tem relatos de que os judeus não podiam pegar água dos poços antes da população local. E de que tinham que pagar um dízimo lá para poder fazer para poder viver lá. Que isso. Então, existiam dinastias que hoje é o Marrocos, que viam que os judeus estavam tendo algum benefício em alguma coisa, foram entrar numa vila, mataram 5.000 judeus. Então, não é que tudo era mil maravilhas e mil flores, assim Sim. como em nenhum lugar do mundo era. Não é que Perfeito. existia... Não era só lá. O Japão invadiu a China há 200 anos, 150 anos, mataram milhares de pessoas lá. Os verdade. japoneses eram super agressivos, Bastante. entendeu? A gente fala... Na Segunda Guerra que os americanos Então, se borravam de medo. só no jiu-jitsu. Só nas espadinhas, Só na no espada. Ticaracateca e... As japonesadas é Ninjitsu, brava, velho. É brava. Então a região, ela foi habitada por judeus e por árabes. Os ingleses tentaram chegar num acordo, não conseguiram chegar num acordo. Aí a ONU tentou em 47 chegar num acordo, não conseguiram chegar num Porque já acordo. tava confusão já. Fizeram a proposta de dividir em dois, Tá. independentemente do tamanho. Primeiro Sim. em 36, 37, depois em 47. Pega cada um pedaço, tá tudo certo. Os árabes não aceitaram. Os judeus aceitavam, os árabes não aceitaram. É óbvio que tinha judeus que não aceitavam, Sim. mas a liderança judaica aceitava. Tá. Aceitava. Tá nos documentos, dá pra ver lá a decisão, dá pra ver a opinião deles. Perfeito. Em 47 não aceitaram. Os árabes não aceitaram. E aí começou uma guerra civil. Os ingleses foram embora em 48. Largaram Decidiram. mão. Só que um dia antes deles irem embora, Israel declara independência. Aí começa a guerra árabe-israelense, que é a famosa da Guerra da Independência, que foi exércitos do Líbano, da Síria, já tinham sido fundados esses países alguns anos antes. Jordânia, Iraque, Egito. Invadem a região para tentar impedir a independência de Israel. Não conseguem impedir. E nisso Israel ganha território, um pouco de mais território do que tinha sido proposto seis meses antes. E aí, quando acaba essa guerra em 49, existem acordos de armistício e as fronteiras determinadas de cessar-fogo. Essas são as fronteiras reconhecidas internacionalmente até hoje, que são as fronteiras de armistício de 49. Gaza. E aí isso determinou essa fronteira de Gaza. Gaza é um espaço de terra, é um enclave, né? Parece um envelope mesmo. Sim. Né? Ele é um retângulo de 40 quilômetros por 10, do 8 quilômetros lugar mais curto, 12 de largura, lugar mais longo. E aí isso ficou controlado pelo Egito. O Egito colocou toque de recolher em Gaza. Entre 49 e 67, as pessoas que moravam em Gaza, os árabes que moravam em Gaza, não podiam ir para o Egito, não podiam trabalhar no Egito. Era toque militar. E a Então Gaza era do Egito. Controlada pelo Egito. Controlada. Não era território egípcio. Tá, não. Entendi. O Egito não anexa Gaza. Tá. Ele simplesmente controlava Gaza e continuava em guerra contra Israel. Tipo uma região de segurança ali para não tocar Não, era no país. território ocupado egípcio no fim da guerra árabe-israelense. Até que existisse algum tipo... E já teve outras guerras depois. A Cisjordânia, que é no meio lá da região, as montanhas da Judéia e Samária, ela é uma região muito maior do que Gaza. É 20 vezes maior que Gaza e montanhosa em tamanho. E lá moravam também um par de... se Gaza em 48 deveria ter talvez 100 mil palestinos, a Cisjordânia tinha 200, 300 mil palestinos. Essa era a população. E estamos falando de uma região bem grande. Sim. E essa região, a Jordânia, controlou a Cisjordânia. Tá. Aí em 67, teve uma guerra dos 6 dias. Guerra dos 6 dias. Israel faz um ataque preventivo contra o Egito, porque o Egito fechou a saída do mar de Israel pelo Mar Vermelho, o Estreito de Tirana.
é casus belli na lei internacional. Você não pode fechar o mar de um país. Então, lá para frente, se você sai do Golfo de Aqaba em Eilat, um navio israelense teria que descer o Mar Vermelho até chegar no que abre Pro marzão mesmo. pro marzão. Esse estreito foi fechado, porque ele faz... Esse estreito é de um lado o Egito, de outro lado a Arábia Saudita. Eles fecharam. Como? Não, Os dois mandaram fecharam. navios de guerra lá, falando, ninguém pode passar. Passa, entendi. Aí navios que estão importando para entrar nesse golfo, para chegar em Israel, não podiam entrar. Isso é casus belli, não pode fazer isso. Israel ataca o Egito ia atacar ao meio-dia, Israel ataca às 6 da manhã, conquista o Sinai e Gaza do Egito, ataca a Síria, conquista o Planalto do Golan sírio, Uhum. e a Jordânia entra na guerra no 4º dia e perde a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E aí Israel conquista 4 territórios. Caramba. 2 territórios de 2 países soberanos, o Sinai do Egito e o Golan da Síria, Aham. e a Cisjordânia da Jordânia e Gaza do Egito. Agora, esses 2 territórios não tinham um status, até então, pela lei internacional, de territórios que pertenciam a um país. Não tinha lá uma entidade política soberana. Então, assim, as pessoas que estão estudando, a gente podem espernear, falar o que quiserem, porque não tinha um país, ponto. O país teria que ter instituições, ministérios, Leis. governo reconhecido, Aham. controle e soberania do teu território, uma força. Entendi. Não tinha isso. Não tinha, não existia. E aí Israel passa a controlar essas 4 regiões, eventualmente vai devolver o Sinai para o Egito, fazer um acordo de paz com o Egito, Perfeito. vai anexar o Golan, que é o Planalto Sírio, ninguém vai reconhecer essa ação de Israel. Isso hoje é território de Israel. E pela lei de Israel é território de Israel, Pela lei de Israel. pela tá. lei de Israel é território israelense. Perfeito. Os Estados Unidos são o único país que reconhece a soberania de Israel no Golan, mas para a comunidade internacional Não. e a lei internacional, sendo bem franco aqui, Sim. é considerado território Isso que é sírio. legal, pô. Ah, é considerado território sírio. Sim, território sírio ocupado. Pela lei internacional. Tá. A gente pode discutir a lei internacional. Sim. A lei internacional, em relação a isso, é claro. É claro que eu acho, sendo bem pragmático, que Israel não vai devolver, os sírios não vão negociar uma paz com Conseguir. Israel, nem tem mais Síria direito lá, do outro lado. Então isso é ponto passado. Aham. A grande questão do problema é Israel, depois que conquistou Gaza e Cisjordânia, passou a controlar, em 67, 1 milhão de pessoas que moravam lá. Então, pela lei internacional, tem uma série de coisas que você precisa fazer. Saneamento básico, educação, saúde. Hospital, isso que eu ia Você falar, tem tá. território ocupado militarmente pela Convenção de Genebra, é baixo, você não pode anexar, então você não pode transferir elementos civis do Estado. Então, por exemplo, você não pode transferir para lá uma corte de justiça civil. Entendi. Tem que ser uma corte de justiça Internacional. militar. Ah, tem que ser militar. Não pode ser civil. Entendi. Porque a corte civil é um elemento do Estado, como se estivesse sendo anexado E na lá prática. Não, e lá não é Não, um Israel não considera a faixa de Gaza parte de Parte Israel. de Israel, tá. E não considerou nunca a Cisjordânia parte de Israel. Tá. Mas aí começou toda a questão dos assentamentos israelenses. E aí isso começa a entrar na política de Israel entre esquerda e direita, sendo que naquela época tanto a esquerda quanto a direita construíram assentamentos na Cisjordânia Aham. e Gaza e tal. E aí surge em 87 eu não vou passar agora todos os perfeito. detalhes do conflito para a gente poder falar de outras coisas, Sim, mas sim. existiu vários momentos da história. Em 79 tem a Revolução no Irã. Aí, em 81, Israel sai do Sinai e faz a paz com o Egito. Em 82 é fundada a Jihad Islâmica Palestina em Gaza, que é uma filial da Jihad Islâmica Egípcia, que é um grupo radical que saiu da Irmandade Muçulmana Egípcia, que achavam que eles eram muito fracos, Aham. e eles foram e mataram Anwar Sadat, que era o presidente do Egito, Sabe, eu lembro por disso. ter feito a paz com Israel. Num desfile, né? Em 80, exato. Eu lembro, Desfile militar. Desfile militar, é. Em 82 é fundado o Hezbollah no Líbano. Em 80 começa a guerra no Afeganistão. Os soviéticos invadem o Afeganistão. Aí os soviéticos são derrotados. é. A União Soviética cai, principalmente também por causa dessa guerra. Aí a OLP perde o seu principal patrono, que é a União Soviética. Aí teve uma era que os Estados Unidos foram o único líder mundial de superpoder. A Rússia estava enfraquecida, perdeu 1/3 do seu território, a China ainda era muito pequena e muito fechada, a economia pequena ainda. Os Estados Unidos eram o grande Dominou. poder mundial entre
final da década de 80, começo da década de Perfeito. 90 até meados dos anos 2000. Perfeito. Era os Estados Unidos.